A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, como você está? Oro, espero que você esteja bem. O tema da nossa reflexão bíblica nesta última quarta-feira de janeiro de 2021 é Tenha constância. Tenha constância. Assiste essa reflexão até o final, tenho certeza que você vai ser muito edificado e edificada. E eu queria desafiar você a compartilhar com pessoas que você ama. Amém? O texto base se encontra lá em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler alguns versos e depois vamos saltar para outros, para que você possa entender. Mas aí na sua casa depois, você pode ler com mais tranquilidade o capítulo 16, a partir do verso 13 até o final. Amém? Mas fique atento. Mateus 16, nós vamos ler do verso 13 ao 17 e depois do 21 ao 23. Amém? Diz assim, Mateus 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, olha, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ô Pedrão, hein? Verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Vamos saltar lá para o verso 21 agora. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar? Pai, a sua palavra foi lida e eu tenho certeza absoluta que ela já ministrou ao nosso coração, ao coração daqueles que me ouvem, porque ela já ministrou ao meu, ela é viva, o Senhor é um Deus vivo. Mas nós pedimos, Senhor Deus, fala conosco por meio dessa reflexão, fala com cada irmão e cada irmã, e que esta palavra edifique muitas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Nós vamos falar sobre constância. Estamos na última quarta-feira de janeiro de 2021. A última quarta-feira do primeiro mês do ano. E eu tenho certeza que esse mês, muitas atitudes suas foram diferentes do ano passado. Você se propôs a melhorar, a crescer, a avançar, a prosseguir, a ir além, principalmente na sua vida com Deus, não é verdade? Eu acredito que assim como eu, você traçou propósitos e projetos particulares. E aqui nós estamos como, é uma reflexão bíblica, vou falar a questão da vida espiritual. Nós traçamos projetos espirituais, se assim eu posso dizer, de orarmos mais, de buscarmos mais a Deus, de conhecermos mais ao Senhor, de sermos mais assíduos na nossa célula, de fazermos as coisas de forma melhor para Deus, agradar mais a Deus, sermos mais zelosos na obra de Deus, no ministério qual você serve, no ministério qual servimos, seja ministério de louvor, ação social, seja grupo societário de mulheres, de homens, enfim, ser mais zeloso na pregação do evangelho, convidar mais pessoas para os cultos. Eu tenho certeza que você se propôs em em uma dessas ou em um monte dessas coisas na sua vida espiritual para esse ano de 2021 e talvez até aqui em janeiro você esteja bem. Assim como nos outros projetos também profissionais e lá vai por aí. Eu, particularmente, não divido vida profissional e vida espiritual. Tem gente que fala, não, minha vida secular e minha vida espiritual são diferentes. Não. Irmão, o Senhor Jesus é dono da nossa vida. A nossa vida, então, todas as áreas que competem à nossa vida, seja profissional, espiritual, em todos os lugares, familiares, individual, seja todas elas, o Senhor Jesus é o dono da nossa vida. Amém? E assim eu espero que seja da sua também. Mas, como eu havia dizendo, nós traçamos projetos. E na última quarta-feira de janeiro de 2021, desse ano novo que nós estamos vivendo, fica-nos aquela expectativa. Poxa, esse mês eu fui bem, mas ainda faltam 11 meses para o ano terminar. E aí?
Será que conseguiremos manter a constância? Nós gostamos e vivemos de eventos. O ser humano vive de eventos. Né? Uma data marcada, não, aquele evento vai mudar a minha vida. Né? Às vezes nós lidamos com a igreja, não, o congresso tal, não, a campanha tal, não, quando chegar, não, em junho tem a campanha da Fogueira Santa, não sei se existe essa campanha, tá? Um exemplo, a campanha da Fogueira Santa, não, naquela campanha eu vou pegar firme, eu vou caminhar, e aí a gente vai vivendo, não se atenta, mas com isso nós vamos vivendo altos e baixos na nossa vida. Em todas as áreas ministeriais, familiares, naquele período, naquele mês eu vou melhorar, e aí a gente vai vivendo altos e baixos, altos e baixos. E o desafio que nós temos não é de viver muito lá em cima ou muito lá embaixo. O desafio que nós temos ao longo do ano é de manter uma constância. Não dá para que o mês de janeiro, poxa, fui lá em cima, né, cumpri os propósitos, os objetivos, talvez você se propôs a correr todos os dias, fazer um tipo de exercício físico, né, toda semana, uma vez por semana pelo menos, ou todos os dias, e aí nesse mês você conseguiu, poxa, caramba, consegui, glória a Deus, que bênção mesmo, a gente precisa cuidar da nossa saúde também, mas aí os outros 11 meses que ainda faltam, como será a sua vida? Você vai viver de altos e baixos? Pois é, a gente precisa refletir sobre isso. Aqui Pedro, ele no mesmo capítulo, ele foi do alto a baixo. E Pedro vivia assim, ele era muito 880. Não, Jesus, em teu lugar eu posso até morrer. E daqui a pouco estava negando Jesus. Né? Pedro, ele declara, olha, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aqui, né, Pedro está declarando que o próprio Jesus era o filho do Deus vivo. E aí Jesus, ele não fala que sobre Pedro seria edificada a igreja, como muitos infelizmente interpretam errado o texto, mas Jesus está dizendo que sobre essa verdade, que ele era o Cristo, o Messias, o Salvador, seria edificada a igreja, né? A igreja ela é edificada, na verdade, que o Senhor Jesus, ele é o Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja, não Pedro, como, né, muitos interpretam equivocadamente. E Pedro, né, uma revelação gloriosa, aí Jesus fala, Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelaram, mas foi o próprio Espírito Santo, aleluia, e glória a Deus. E aí, logo na frente, Pedro fala assim, Jesus começa a declarar que vai precisar sofrer, morrer, e Pedro fala assim, não, mestre, de modo nenhum, o senhor não precisa passar por isso, não. E aí Jesus, ele repreende Pedro e diz assim, ó, arreda-te, Satanás. Né? Pedro não está falando que... Jesus não está dizendo, melhor, né? Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado, entenda. Mas Jesus está dizendo que essa visão de um reino terreno é uma visão satânica, é uma visão corrompida do inferno mesmo, é uma visão mundana que estava corrompida, é uma visão equivocada a respeito de Jesus, porque o reino de Jesus ele não é deste mundo, ele é um reino por vir, e aí Pedro tem essa visão equivocada. E Pedro vai de alto a baixo, né? 880. E às vezes a nossa vida é assim também. E eu queria trazer essa palavra para você nesta última quarta-feira de janeiro de 2021, para que o nosso ano não seja assim. Sabe, não queira viver lá em cima o tempo todo, porque nós somos seres humanos e falhos. Certamente nós vamos ter declínios, mas que o nosso esforço e o nosso foco seja para que o nosso declínio não seja tão abrupto como foi o de Pedro, ou como é o nosso anualmente. Né? Começamos o ano muito bem, mas quando chegamos lá no final estamos mal. Começamos o ano orando muito, mas quando chegamos lá no final oramos pouco. Começamos o ano lendo muita palavra, mas quando chegar lá no final lemos pouco. Começamos o ano muito zelosos no nosso ministério, né? Cuidando muito bem dos nossos horários, e aí quando chega lá no final do ano já estou mal demais. Que nós sejamos mais constantes, que nós busquemos ser constantes na presença do Senhor. Sabe, meu irmão e minha irmã, não viva de eventos. Evento é bom, mas a gente não pode viver de evento. O que alimenta o nosso dia, diariamente, é o arroz e o feijão, é o simples. Na nossa vida espiritual, melhor dizendo, são os nossos momentos de oração, as nossas devocionais diárias, o nosso relacionamento diário com Deus, os nossos momentos de oração quando alguma coisa no nosso dia nos angustia, aqueles 5 minutinhos que você tira para ir no banheiro, para orar, sabe?
Isso é que sustenta a nossa vida verdadeiramente, não são eventos esporádicos. Não fique esperando eventos para trazer avivamento para a sua fé. O avivamento vem na constância. Pedro, ao receber o Espírito Santo, depois nós vamos ver, né? E ele continua tendo a sua personalidade, mas ele mantém uma vida mais constante, pelo menos o que o relato das Escrituras. Ele ainda erra, né? Tem o fato que ele vacila com o apóstolo Paulo, e lá no relato em Gálatas capítulo 2, né? Com relação a aceitar gentios na mesa, enfim. Ele ainda erra, vacila, falha, mas ele mantém uma constância, se torna um dos principais apóstolos. Sabe, meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos dar mais valor à constância. Sejamos constantes na nossa vida, né? Não passemos a semana inteira sem orar, sem buscar o Senhor, e quando chega no domingo, dia que a gente vai ministrar ou a palavra, ou fazer uma abertura, ou ministrar o louvor, ou ir para o culto, a gente, não, hoje tem que... Não mantém uma constância. O Senhor, Ele deseja de nós que nós sejamos filhos constantes e não eventuais. Que estejamos com Ele todos os dias e não um dia na semana. Que estejamos com Ele todos os dias e não de vez em quando. O Senhor te ama e Ele quer se relacionar contigo todos os dias. Que eu e você possamos ter um ano constante na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa saúde, no cuidado com a nossa saúde, no cuidado com os nossos, no amor. Saiba que você vai errar. Pastor, o senhor está declarando uma maldição sobre a minha vida? Não. Nós vamos errar, e eu me incluo nisso, nós vamos errar, vamos falhar. Talvez vamos estar algum dia muito bem e outro dia muito mal. Mas que essa queda não seja por falta de diligência nossa, falta de cuidado, falta de voltar os nossos olhos para que tenhamos uma vida constante. Seja constante na presença do Senhor. Que assim como foi esse mês seu, buscando ao Senhor, tentando mudar rotinas, o Senhor te dê a graça para que você seja constante ao longo desses 11 meses. Saiba que você vai errar, mas saiba que sempre que você errar, no momento em que você errar e se der conta do erro, você pode voltar aos pés do Senhor, para que você mantenha uma vida de relacionamento com Deus, uma vida profissional, uma vida com propósitos, projetos, né, pessoais ou profissionais, ou até mesmo na sua vida com Deus, para que você possa manter a constância. Tenha constância. Não viva de eventos. Tenha constância, que eu tenho certeza que você vai crescer muito neste ano em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? Feche os teus olhos. Pai, graças te damos, Senhor Deus, por esta palavra. Oramos ao Senhor de forma simples, mas de forma constante. Pai amado, queremos ser constantes na nossa vida com o Senhor. Queremos ser constantes no nosso relacionamento contigo. Queremos ser constantes, Pai amado, naquilo que traçamos para esse ano. Na verdade, eu creio que muitos de nós, naquilo que o Senhor trouxe sobre nós nesse ano, nos direcionou, que sejamos constantes na busca de obedecer ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Nós te agradecemos por esta palavra e pedimos que o Senhor continue falando conosco e que o teu Espírito nos ajude a ter constância ao longo desse ano, para que no final deste ano nós possamos olhar para trás e ver o quanto crescemos na sua presença. Essa é a nossa oração. Nos faça homens e mulheres de Deus constantes e não eventuais. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus, porque você permaneceu até o fim, se manteve constante nessa reflexão bíblica. Agora compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza que ela irá edificar a vida de muitas outras, assim como edificou a minha e a sua vida. Amém? Deus te abençoe muito, um forte abraço. Não se esqueça, você da Igreja Metodista em Sevilha, da Igreja Metodista em Veneza, temos culto neste domingo. E você que recebeu essa reflexão bíblica e mora por aqui por perto, esteja conosco. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao teu coração. Venha com todos os cuidados, usando máscara, mas venha com o coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente aos nossos corações. Um forte abraço, meu querido e minha querida. Fique com Deus.